Falando primeiramente sobre eleições brasileiras, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro cresceu na disputa pela presidência. A última pesquisa, que foi divulgada pela Quest hoje, mostra que o presidente Lula estaria com 45% dos votos num eventual segundo turno, contra 37% dos votos para o senador Flávio Bolsonaro. Esse é o primeiro levantamento após uma sequência de fatos políticos bem importantes, como, por exemplo, a investigação de corrupção contra Jacques Wagner, que é o ex-líder do governo no Senado, e também o debate sobre a culpa pelas ameaças tarifárias dos Estados Unidos. No primeiro turno, Lula tem 40% de apoio e Flávio Bolsonaro teria 28%. Caiado, Renan Santos e Zema, eles somam menos de 10% cada um deles. Foram ouvidas mais de 2.000 pessoas para essa reportagem e a margem de erro é de 2 pontos. E falando sobre Brasil e Estados Unidos, hoje é um dia muito importante. Isso porque, a princípio hoje, o governo americano deve anunciar se eles vão aplicar ou não aquela tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Esse é um desfecho bem importante de uma investigação que os Estados Unidos já têm realizado ao longo das últimas semanas contra algumas práticas comerciais que eles consideram injustas, como, por exemplo, a questão do PIX. Se for confirmada essa tarifa, essa taxa vai acabar mudando o patamar do Brasil. Isso porque o Brasil saltaria do 13º lugar para o 2º lugar entre os países que mais recebem tarifas dos Estados Unidos. Nós estaríamos somente atrás da China. Essa questão da imposição das tarifas dos Estados Unidos tem gerado bastante burburinho desde a semana passada. Nós tivemos na semana passada um depoimento de cerca de 5 minutos de Flávio Bolsonaro. A ideia dele, quando ele foi fazer esse discurso, seria fazer um apelo para que o governo americano não impusesse essas tarifas neste momento. O ponto central dele é que se os Estados Unidos, neste momento, colocasse essas tarifas sobre o Brasil, isso acabaria beneficiando o Lula nessa corrida presidencial. Isso porque, de acordo então com as declarações de Flávio Bolsonaro, Lula acabaria utilizando a imposição dessas tarifas dos Estados Unidos para meio que criar um inimigo em comum. Um inimigo que acabaria unindo as pessoas para que elas votassem no Lula nessa eleição. Um dos pontos que Flávio Bolsonaro fez é o seguinte: sim, existem várias práticas que não são consideradas muito legais ou honestas que vêm sendo realizadas pelo Brasil ao longo dos últimos anos, mas a ideia dele era a seguinte: nós não sabemos ainda quem vai ganhar essas eleições no final do ano aqui no Brasil, por isso, se vocês esperarem mais algum tempo, se acontecer algum tipo de troca de liderança, então talvez vocês possam fazer negociações melhores. E isso tudo vem, conforme eu comentei com vocês, depois de várias investigações do governo americano. Existem aí várias preocupações. Uma dessas preocupações, por exemplo, e que Donald Trump tem enfatizado, é que o Brasil teria feito algumas práticas, não só práticas desleais, mas a ideia em geral seria o seguinte, que o Brasil estaria fazendo vários negócios muito desfavoráveis para os Estados Unidos. E, de fato, esse é um ponto bem complicado, pessoal, porque o Brasil impõe várias tarifas para a importação de produtos americanos. Por isso, por exemplo, muitas vezes a gente quer comprar um produto eletrônico que é fabricado ali nos Estados Unidos, como, por exemplo, iPhone ou outros equipamentos eletrônicos, e isso acaba custando tão caro para a gente. É por conta dessas tarifas grandes que o Brasil aplica sobre os Estados Unidos. E é um ponto que tem gerado bastante discussão, isso porque atualmente os Estados Unidos não possuem um déficit econômico com o Brasil. Atualmente, os Estados Unidos vendem muito mais para o Brasil do que o Brasil vende para os Estados Unidos. E um dos pontos que foi alegado, então, por alguns comerciantes, alguns representantes do setor comercial no Brasil, brasileiro, que foram até Washington na semana passada, é o seguinte: se o Brasil não estiver vendendo muitos desses produtos, em especial produtos industrializados para os Estados Unidos, o que vai acontecer é que outros países da Ásia vão acabar substituindo essa demanda que o Brasil estaria suprindo neste momento. Eles alegam que existem vários produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos que são difíceis de serem encontrados, que são difíceis de serem substituídos. E boa parte deles poderiam ser substituídos por países da Ásia. Só que daí nós temos uma redundância
de acordo com esses representantes. Isso porque, nesse momento, Donald Trump tem procurado avidamente resolver o déficit comercial que ele tem com vários países da Ásia. Obviamente, a China tem sido um dos pontos centrais de debate, mas existem vários outros países da Ásia que também possuem esses déficits comerciais com os Estados Unidos. Em especial, por exemplo, países como o Vietnã. Isso porque uma das questões que mais tem chamado a atenção ao longo dos últimos tempos é que vários desses países eles são utilizados pela China para fazer o que é chamado de transbordo. Ou seja, em dados momentos, em especial desde o primeiro mandato de Donald Trump, quando ele aumentou as tarifas sobre a China, mas nesses dados momentos, a China começou a exportar os seus produtos para outros países para que eles não fossem tarifados. Por exemplo, é o caso do Vietnã que eu comentei com vocês, mas existem também outros países ali na Ásia que têm sido utilizados pelo regime chinês ao longo dos últimos anos. E até mesmo a própria Índia, né, que exporta bastante ali para os Estados Unidos. E falando sobre balanço comercial, e esse é o nosso próximo tópico daqui que eu quero trazer para vocês. Isso porque não é só os Estados Unidos que estão com esses problemas de um déficit comercial com a China, mas também a Europa. Vários países da Europa têm se preocupado bastante com isso ao longo dos últimos tempos. Por isso, a nossa próxima notícia é o seguinte: a VDMA, que é a associação que reúne o setor de engenharia da Europa, ele cobrou hoje que a União Europeia reaja com mais rapidez e força à concorrência chinesa que eles consideram desleal. De acordo com essa associação, a China usa de subsídios, dumping e manipulação cambial para prejudicar os seus concorrentes. Essa pressão continua a crescer, então, dessas lideranças comerciais ali dentro da Europa, em especial aqui a gente tem essa associação que reúne o setor de engenharia ali da Europa, mas essa pressão ela acontece, isso enquanto atualmente eles possuem um déficit comercial, a União Europeia com a China, que chega a mais de 1 bilhão de euros por dia. Ou seja, é um déficit comercial muito considerável. E nos últimos tempos, inclusive, cada vez mais carros chineses vêm sendo exportados ali para a Europa. Essa questão dos carros chineses é um dos pontos que tem gerado bastante discussão pelo seguinte, pessoal, porque isso tem afetado muito a indústria europeia de produção de carros. Obviamente que não é só a Europa que tem sofrido com isso, mas justamente por conta disso, vários desses países têm se reunido nos últimos tempos para tentar impor sanções sobre o regime da China. E, de fato, é interessante porque tudo isso já vem sendo elaborado pelo Partido Comunista Chinês ao longo dos últimos anos. Em 2015, Xi Jinping ele elaborou um projeto que foi chamado Made in China 2025. A ideia seria o seguinte, que vários produtos deveriam ser produzidos na China e exportados até 2025. Existia um outro ponto também onde a China não queria somente aumentar a sua produção para exportar, mas eles também queriam reorganizar a sua economia de uma forma que eles não ficassem dependentes da importação de outros países. E foi justamente aí que nós tivemos um investimento maciço do regime chinês em setores como, por exemplo, carros elétricos, painéis solares, ou até mesmo na questão da extração e do processamento de minerais de terras raras. Ou seja, essa dominação que o regime da China tem em vários desses setores atualmente, ela não veio por acaso, foi tudo uma estratégia do regime chinês ao longo dos últimos anos. E até essa questão dos carros chineses, em especial dos carros elétricos chineses, é um ponto que tem até mesmo prejudicado a economia da China nos últimos tempos. Isso porque o que aconteceu foi o seguinte, o regime chinês, eles investiram tanto subsídio para a produção desses carros ao longo dos últimos anos, que várias empresas ali dentro da China, eles começaram a abrir várias e várias produtoras de carros elétricos. Porque basicamente o que acontece é o seguinte, pessoal, com esses subsídios que o regime chinês dá, muitas
muitos dos empresários que provavelmente investiriam em outros setores, eles começaram a investir nesses setores que tinham subsídio governamental, porque fazia mais sentido. Se o governo estava dando muito dinheiro para que essas empresas pudessem investir e se desenvolver rapidamente nesse setor, é óbvio que nós vamos ter várias pessoas investindo nesse setor, ao invés delas investirem em outros setores. Só que isso criou uma bolha muito grande. Para nós termos uma ideia, chegou a um ponto onde várias dessas empresas que produzem esses carros elétricos estavam competindo ferozmente uma contra a outra. E em um dado momento, várias dessas empresas começaram a fechar várias mesmas. Coisa assim de, por exemplo, 100 empresas fechando durante o ano, porque existiam muitas e muitas e muitas. E atualmente, até grandes empresas, como por exemplo a BYD, têm sofrido por conta disso. Tanto que uma investigação da Reuters, que foi publicada no ano passado, mostrou que várias dessas empresas de produção de carros elétricos, que eles estavam começando a vender os seus carros como se fossem usados, para poder vender esses carros a preços muito baixos, sem que isso fosse percebido, sem que outras, não somente outras empresas, mas que outros países descobrissem isso, porque eles tinham tantos carros que estavam sendo produzidos, que eles não tinham mais o que fazer com esses veículos.